Pessoal, acho que o celular me chamou de lerda. Tava aqui feliz da vida com o vídeo pausado, fazendo a tabela, daqui a pouco eu olho pra trás, ele já tinha desligado, sumido com o meu vídeo. Então eu acho que ele resolveu que eu demorei tempo demais pra fazer a tabela e parou o vídeo. Então por isso, parte 2 de artrópodes. Amores, aqui tá a linda da tabela, aproveita, dá um pause no vídeo e copia ela. Paula, duas linhas estão em branco. Sim, meu amor, essas duas linhas a gente vai preencher juntinhos, porque como são só números eu escrevo rápido, não vamos perder tanto tempo de vídeo assim comigo escrevendo. Gente, quando eu falo então dos artrópodes, eu tenho que lembrar que existem 5 classes: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Gente, lembra o que é classe? Classe está dentro de filo, lembra das categorias taxonômicas? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então eu tô dentro do domínio eucária, do reino animal, no filo dos artrópodes. Dentro do filo dos artrópodes eu tô falando de 5 classes. A gente pode juntar essas duas últimas classes. Só que se eu juntar essas duas classes, eu chego no filo? Não, para chegar no filo eu preciso das 5 classes. Então como a gente está juntando algumas classes, mas não está chegando no filo, a gente pode considerar que a junção de quilópodes e diplópodes forma a superclasse dos miriápodes. Esse nome é em referência ao número de pernas, né? Significa 1000 pés. Eles não têm 1000, tá? Os que têm mais chegam aí a apenas 200 pezinhos, tá? Não chega a 1000. Mas lembre então que é superclasse dos miriápodes ou classe dos quilópodes e classe dos diplópodes. Ok? Gente, e aí nós precisamos saber algumas características de cada um deles. Então a gente precisa saber o nome da classe, exemplos, né, para conseguir vir alguma coisa na sua cabeça quando falamos deles. Tem que saber a segmentação, então em quantas partes do corpo o corpo deles é dividido e qual é o nome dessas partes. Tenho que saber quantas perninhas eles possuem, quantas anteninhas, como é o sistema respiratório deles, como é o sistema excretor, lembrando que o sistema excretor elimina excretas, que não são fezes. Excretas são restos de metabolismo celular tóxicos ao organismo, no nosso caso a urina. E alguns deles a gente tem que saber algumas características extras, que eu marco aí como características exclusivas. São características da classe, que é diferente das outras classes, mas que é bom você saber. Gente, vamos começar pelos mais famosos, vamos começar por aqueles que todo mundo lembra, os insetos. Quando eu falo de inseto, o que vem na sua cabeça? Mosca, abelha, borboleta, formiga, barata, joaninha? Gente, então vem aí algum inseto na sua cabeça. E a gente tem que saber como é o corpinho do inseto. Pensa numa formiga, tá todo mundo pensando na formiga? Quando eu penso na formiga, quantos pedacinhos o corpo dela tem? Não tem na sua cabeça 3 bolinhas? Bonitinha? Então, exatamente, ele tem o corpo dividido em 3 partes. Como é o nome das 3 partes? Cabeça, tórax e abdômen, certo? Então, a primeira bolinha é a cabeça, a segunda bolinha é o tórax, a terceira bolinha é o abdômen. Então, a gente tem aí as 3 partes do corpo de um inseto. Gente, e quantas patinhas a formiga tem? A formiga tem 6 patinhas. A gente vai marcar aqui. Opa, já tá marcado por causa de um vídeo que eu errei antes. Finge que não percebeu. A gente vai marcar 3 pares, certo? Então, 3 de cada lado, 6 patinhas. Gente, quantas antenas tem uma formiga? Um parzinho. Gente, e a antena é extremamente importante para esse grupo, porque é assim que elas fazem reconhecimento. Então, se você ficar olhando as formiguinhas, aí uma formiguinha na outra e bate a anteninha, certo? Mas todo inseto tem um par. Pessoal, como que é o sistema respiratório do grupo? O sistema respiratório deles é muito legal. Então, eles respiram por traqueia. Paula, traqueia? Não, traqueia. Não tem nada a ver com a sua, certo? A gente tem que esse sistema respiratório, ele vai se ramificar por todo o corpo do animal. Então é uma rede dentro do organismo inteiro. E aí, olha que legal, o seu sistema respiratório,
é totalmente dependente do circulatório, porque a gente põe o oxigênio para dentro e quem leva esse oxigênio para passear é o sangue, é o sistema circulatório. Estes animais, o sistema respiratório é totalmente independente do circulatório. Por quê? Porque ele já leva para todo o corpo, ele já é ramificado por todo o corpo. Então ele não precisa que o sistema circulatório faça isso. E esse é um ponto muito importante deles. Por que isso é um ponto muito importante deles? Porque o sistema circulatório deles não é lá aquelas coisas, né? Eles têm sistema circulatório aberto. Então é interessante que a traqueia já consiga levar para todo o corpo. Gente, e olha que outra coisa legal. Quando você pisa na barata, você olha e parece que não dói tanto o coração. Por que parece que não dói tanto o coração? Porque você olha e não vê sangue, né? Você fala, tá tranquilo. Gente, não é que você não vê sangue, você acha que barata não tem, na verdade ela tem hemolinfa, né? Mas o que é isso, né? Por que não é vermelho igual o nosso? Por que o seu sangue é vermelho? Seu sangue é vermelho porque eles vão fazer transporte de oxigênio. Quem faz transporte de oxigênio é hemácia. Hemácia é vermelha porque dentro dela tem hemoglobina. Hemoglobina é vermelha porque é feita a partir de ferro. Então o ferro que se liga ao oxigênio, né? Na verdade que forma a hemoglobina, que se liga ao oxigênio, é o que dá cor para o sangue. Como o sangue deles não precisa fazer transporte de oxigênio, não tem hemoglobina, não tem ferro, não tem cor, certo? Mas fala, quando eu mato pernilongo, fica lá aquela marca de sangue bonita na parede, minha mãe quer me matar? Então, gente, aquele é o sangue que estava dentro do estômago dele, é o sangue provavelmente seu, que aqui ele deve ter acabado de picar, certo? E aí, essa traqueia, ela tem buraquinhos para captar oxigênio em vários pontos do corpo. Nome dos buraquinhos, espiráculos. Conseguiu anotar? Se não entendeu direito, me pede que eu mando escrito no grupo. Espiráculos, não coube aqui na minha louça. Gente, e por que é legal ter espiráculos por todo o corpo? A gente respira sempre pela cabeça. A minha entrada de ar no corpo se dá ou por nariz ou por boca. Como eles têm espiráculos por todo o corpo, eles respiram por vários pontos do corpo. E aí tem uma questão da Unesp, não lembro o ano, mas que eu acho muito legal sobre isso. A questão vai falar para você assim, que Pedrinho estava na beira da piscina quando viu que um besouro caiu e ficou com a cabeça embaixo da água. Pedrinho observou o besouro por 30 minutos. Depois de 30 minutos, Pedrinho tirou o besouro da água e o besouro saiu andando como se nada tivesse acontecido. Pedrinho pensou, se ele pode, eu também posso. Pedrinho colocou a cabeça embaixo da água e não aguentou ficar com a cabeça embaixo da água nem um minuto. Pergunta-se, por quê? Gente, é mais ou menos assim a questão, tá? Pode procurar ela. Gente, por quê? Porque o besouro, ele respira por traqueia. Então, apesar de estar com a cabeça submersa, ele estava lá com a patinha respirando por um espiráculo da patinha, do corpinho. A gente tem respiração pulmonar e a entrada de ar se dá só pela cabeça. Então a gente não pode ficar com a cabeça submersa, certo? Sistema excretor, túbulos de Malpighi. Paula, eu já ouvi esse nome. Já. Se tem um cara que é estudado nesse mundo, é esse tal desse Malpighi. Gente, você estuda Malpighi quando você está estudando lá em fisiologia o sistema excretor humano, porque aí você estuda que nós temos o glomérulo de Malpighi. Aí você estuda aqui no sistema excretor de insetos os túbulos de Malpighi. É o mesmo pesquisador, tá? Aí você vai falar, tá, ele estudava o sistema excretor, estudou o sistema excretor de insetos, estudou o sistema excretor humano. Ele era um médico, né? E aí quando ele ficou mais velho, ele resolveu estudar botânica. E aí por isso que você estuda o anel de Malpighi das árvores. Tá? Que é aquela retirada de floema, você estuda lá em angiosperma. É tudo a mesma pessoa. Então você estuda o nome dele em 3 estruturas de 3 coisas diferentes. Palmas para Malpighi. Gente, e aí como funciona um túbulo de Malpighi? Vamos lá, vamos tentar desenhar. Gente, então eles possuem o intestino e esse intestino tem uma ramificação. Como funciona isso, então? Aqui está o intestino do animal, por onde passam as fezes, e aí essa ramificação do intestino vai recolher o líquido circulante do corpo do animal. Aquilo que for bom, que
que ele tem que manter no corpo, devolve. Aquilo que for ruim, aquilo que for excretas, os túbulos jogam para dentro do intestino. E aí o animal libera as excretas junto ali pelo intestino, ok? Deixa eu beber um gole d'água. Característica super legal que inseto tem e o resto dos artrópodes não tem: asas. Gente, e as asas são a maioria dos insetos que tem, tá? Posso te dar aqui 3 exemplos de insetos sem asas: traça de livro, pulga e piolho, tá? São insetos que não possuem asa em nenhuma fase da vida. Os outros têm asinhas para se divertir por aí, ok? Gente, próximo grupo: aracnídeos, que é sinônimo de quelicerados. Por que sinônimo de quelicerado? Porque eles têm quelíceras. Gente, eu gosto mais do nome quelicerado do que do nome aracnídeo. Por quê? Porque quando eu te pergunto exemplo de aracnídeo, você só sabe falar aranha. Claro, porque o nome te lembra aranha. Agora, se eu te falo quelicerado, é todo mundo que tem quelícera. E aí, quem tá aí dentro? Aranha, escorpião, ácaro, carrapato, certo? Então, lembra de todos esses, estão dentro dos aracnídeos. Segmentação corporal: olhou para aranha, aranha é formada de quantas partes o corpinho dela? 2 bolinhas, né? Então ela tem 2 partes só. Gente, como que funciona isso? A cabeça está fundida com o tórax. Então essa parte a gente chama de cefalotórax. E embaixo, o abdômen. Nunca mais vai falar que é o bumbum da aranha, combinado? É o cefalotórax e o abdômen. Gente, e aí nós temos que saber quantas perninhas tem uma aranha? Muito bem, 8 perninhas, 4 pares. Quantas antenas tem uma aranha? Paula, aranhas não têm antenas. Ai, que bom que você sabe disso. Gente, aí olha que coisa interessante. Somando os apêndices dos aracnídeos, 4 mais 0, 4. Somando os apêndices do inseto, 3 mais 1, 4. E eu falei pra vocês que as formigas se comunicam pelas antenas, né? Existe uma aranhinha muito da esperta que o que ela faz? O sonho dela é entrar no formigueiro, porque ela come formiga. E aí ela pega, olha para as patinhas dela e faz assim: tem um par de patas sobrando. Tem um par de antenas faltando. Ela levanta o primeiro par de perna, põe na cabeça e sai andando assim: eu sou uma formiga, eu sou uma formiga. E aí, a hora que ela chega na porta do formigueiro, ela bate na anteninha da formiga e a formiga deixa ela entrar. E aí, ela faz a festa. Mas reino animal é sensacional mesmo, né? Gente, como que é a respiração dos aracnídeos? Filotraqueal. O que é filotraqueal? Gente, filotraqueia é uma traqueia, então é ramificada por todo o corpo, tem espiráculos, só que em vez dela levar já para todos os tecidos, ela joga esse oxigênio no sangue e o sangue que leva. Então é uma traqueia dependente do sangue, ok? Sistema excretor. Elas têm 2 glândulas que vão recolher todo o líquido circulante do corpo do animal. Aquilo que for bom, devolve para o organismo. Aquilo que for ruim, libera em um poro excretor localizado atrás das perninhas. Está atrás das perninhas o nome dessa glândula? Glândulas coxais. E aí a gente tem que saber de algumas características que aparecem neste grupo. Gente, esse grupo é sensacional. Não dá para não falar um monte deles. Então a gente tem as quelíceras. Gente, já viu a aranha? Na frente dela tem aquele negócio que faz assim, ó. Aquilo são as quelíceras. A quelícera da aranha, ela serve para fazer inoculação de veneno. A quelícera do escorpião serve para manusear alimento, tá? O escorpião, ele vai inocular veneno por onde? Pelo aguilhão, que é aquilo que ele tem nas costas, sabe? Que tem uma ponta, um ferrão, é um aguilhão. É por ali que o escorpião injeta veneno, enquanto que a aranha injeta veneno pelas quelíceras. Gente, as aranhas, né? Eu tenho esse problema de, aranha venenosa, tenho medo de aranha. Gente, existem
Aqui no Brasil, tá? Se a gente falar fora de Brasil, aí tem mais. 3 aranhas que são perigosas pra gente. Aranha marrom, aranha armadeira e aranha viúva negra. A aranha marrom, ela tem ali aproximadamente de 3 a 5 centímetros. É uma aranha relativamente comum, como o nome já diz, ela é marrom. Só que ela não é uma aranha que ataca. Ela é uma aranha super pacífica, super tranquila. A maioria dos acidentes que acontecem com ela é porque ela se sentiu ameaçada. Como assim? Ela procura um lugar quentinho para ficar. Aí, por exemplo, você deixou o tênis perto ali de um gramado, alguma coisa, ela viu quentinho, gostoso, ela foi dentro do seu tênis. A hora que você foi vestir o tênis, você encurralou ela, né? Foi ficando apertado. Aí ela acaba picando a pessoa. Então a melhor coisa a fazer, principalmente quando eu deixo o tênis fora de casa, é dar aquela batida, aquela olhada antes de vestir, para não correr o risco de ter esse tipo de acidente. Gente, a aranha marrom, o veneno dela vai te causar muita dor, vai te causar uma ferida grande que fica no lugar e tudo, tá? Mas dificilmente vai te levar à morte. Você pode ir com calma até o pronto atendimento, porque o veneno dela demora aproximadamente 3 horas para fazer efeito. Gente, a armadeira já é maior zona, bonitona, né? E a gente tem, que é muito característico, a armadeira armando bote. Então é fácil de você saber que você está vendo uma armadeira por causa dela armando bote. Ela levanta o primeiro par de pernas e fica fazendo assim, ó, parece que ela tá curtindo uma música, curtindo um show. E a hora que ela tá balançando as patinhas, ela tá preparando o bote. Então sai de perto, porque o salto dela tem aproximadamente 40 centímetros. Essa também é uma aranha perigosa. Você provavelmente vai ter muita dor, vai ter alguns espasmos musculares, mas não vai acontecer nada mais sério. Uma criança, ela pode levar a óbito. Vai pro hospital, que, gente, para todas elas, tá? Para as 3, existe soro. E a última, que é a mais perigosa do Brasil, é a viúva negra. Gente, a viúva negra é fácil de você saber quem é ela, porque ela tem um cefalotórax pequenininho e o abdômen dela é grandão. E ela é toda preta e ela tem um desenho que parece um rainho vermelho no abdômen. Então é fácil de você identificar. A viúva negra, ela fica em teia. Então é só você não me mexer na teia, que ela não vem te picar. Combinado? Certo? Esse nome, sim, é porque ela mata o macho após a cópula. Gente, outra coisa super legal de aranhas e escorpiões é que eles têm digestão extracorpórea. Que é isso? Então, tem lá a teia bonitona, né? Um insetinho vai lá e gruda na teia e fica se debatendo. Quando a aranha sente aquela vibração de teia, ela pensa, comida. E aí ela vai tranquila até o inseto, vai fazer teia em volta dele, fazer uma caminha de teia pra ele e vai dar uma cuspidinha. Por que ela dá uma cuspidinha? Porque as enzimas digestivas dela estão ali, vão digerir aquele inseto e aí ela volta e chupa só aquela gororoba já digerida, certo? Gente, e como que a aranha faz teia? No final do abdômen, as aranhas possuem as fiandeiras. Para que serve a fiandeira? Para a produção da teia. Ela é produzida como um líquido dentro do corpo do animal e quando entra em contato com o ar atmosférico, ela se transforma em sólido, certo? Super resistente, né? É bastante interessante a formação da teia. Toda aranha sabe fazer teia? Sim. A diferença é que tem aranha que faz aquela teia grandona, bonita para morar, e tem aranha que não vive na teia, mas ela faz a teia ainda por 2 motivos, para caçar e faz teia como fio-guia. Como assim fio-guia? Ué, ela tá num ponto e ela quer pular pro outro. Poxa, ela vai correr o risco de cair? Não, faz igual o Homem-Aranha. Faz um fio-guia para poder seguir. Com certeza você já viu a aranha pendurada em fio-guia? Tem assim um fiozinho e uma aranhinha aqui assim, aí ela fica subindo. Aquilo é um fio-guia que a aranha fez, certo? Gente, escorpiões possuem pedipalpos. O que é pedipalpo? Aquela garrinha que ele tem na frente, certo? Que serve também para manusear os alimentos. Além disso, ele tem a cauda com o aguilhão. Gente, e é interessante nós falarmos aqui de 2 mitos que é comum ouvirmos a respeito dos escorpiões. Mito número 1. Que quando
você faz uma roda de fogo em volta do escorpião. O escorpião se sente ameaçado com aquilo e se pica com o próprio aguilhão para se matar, para não morrer queimado. Gente, todo animal é imune ao próprio veneno. Não dá para morrer de morder a língua, tá? Então a gente tem que ele nunca vai morrer pelo veneno dele. Aí você fala, mas Pro, eu já vi. Lá perto de casa tinha um escorpião, fizeram um círculo de fogo, eu fiquei olhando e ele se picou. Gente, tadinho do bicho. O que aconteceu com ele? Quando o calor do fogo, né, fogo costuma ser quente, vai fazer ele perder muita água por evaporação. Como ele perdeu muita água por evaporação, o corpo dele começa a se contrair. Aquilo é contração por falta de água. E aí o que acontece? O aguilhão acaba encostando nas costas, mas ele não foi algo, vou me matar, tá? Isso é por causa da contração do corpo que está morrendo desidratado. Mito número 2. A galera fala que o escorpião macho e o escorpião fêmea dançam uma valsa antes do acasalamento. Olha que coisa mais romântica. Gente, tem nada de valsa. Mas eu também já vi, professor, os dois escorpiões de mãozinha dada dançando. Gente, o que tá acontecendo? A escorpiã, ela é muito brava. Muito brava. E ela vai atacar o escorpião. Então o que o escorpião faz? Vai lá correndo e segura os pedipalpos dela. Como ficou segurando, ela não consegue atacar ele. Só que, antes de fazer isso, né, eu pulei um pedaço da história, ele pega um pacotinho de esperma e deixa no chão, porque ele não tem pênis, tá? Ele tem só poro genital. Então ele deixa aquele pacotinho de esperma no chão. Aí ele vai correndo e segura nos pedipalpos dela. Então ela tá segura e ele ali também tá seguro. E aí ele quer arrastar ela pra onde tá o pacotinho de esperma e ela não quer ir, ele quer arrastar ela e ela não quer ir. Então tá vendo que parece que eles estão dançando uma valsa? Eles estão brigando. Aí quando ele chega com ela no pacotinho de esperma, ele puxa ela pra baixo. A hora que ele puxa ela pra baixo, aquele pacotinho de esperma tem tipo uns ganchinhos que vão grudar no abdômen dela e vai fecundar a fêmea. E aí o que ele faz? Sai correndo e abandona ela lá grávida. Coisa feia. Gente, além disso, nós temos alguns insetos, né, a abelha também tem, e alguns escorpiões possuem partenogênese. O que é isso? A fêmea consegue se reproduzir mesmo sem o macho, porque óvulos não fecundados também dão origem a filhotes, ok? Não as mesmas castas, mas originam. Sem problemas com os aracnídeos? Vamos falar agora do grupo de artrópodes mais gostoso. Vamos falar dos crustáceos, lagosta, siri, camarão, caranguejo, tatuzinho de jardim. Fala, tatuzinho de jardim é crustáceo? Sabe aquele que você brincava quando você era criança? É de ser aquele igual eu, cidade pequena. Não igual eu de cidade, mas cidade pequena igual eu. A gente brinca com o tatuzinho de jardim, né, quando é criança. É aquele pequenininho assim, cinzinha, que você bate nele e ele se enrola. É um crustáceo, tá, gente? Ele é um crustáceo que não vive na água, vive em ambiente terrestre úmido. Não pode ser terrestre seco. Por que tem que ser terrestre úmido e não seco? Por causa da respiração. A respiração deles é por brânquias, tá? Então ele só sabe retirar oxigênio da água. Gente, como que eu divido o corpinho de um camarão? Parte que eu jogo fora, parte que eu como? 2 partes. Essa parte que você não come, cefalotórax. A parte deliciosa, abdômen, ok? Gente, quantas perninhas tem um camarão? Já parou pra contar? Aí a gente vai ter uma variação dentro do grupo. A maioria deles tem 5 pares, ou seja, 10 pernas. Os que não tem 5 pares tem mais do que isso. Quantas antenas tem um crustáceo? Gente, isso daqui é uma característica que você não pode esquecer, porque isso daqui é uma característica que faz toda a diferença do grupo. É o único grupo de artrópode que possui 4 antenas. Ou seja, eles têm 2 pares de antenas. Como que acontece a excreção do grupo? Eles têm um parzinho de glândulas que recolhe todo o líquido circulante do corpo do animal e filtra. Aquilo que for bom, devolve para o corpo do animal. Aquilo que for ruim, elimina por um poro. Esse poro fica na base das anteninhas. Aí, ele faz xixi pela cabeça? Faz. Gente,
Se é no poro das anteninhas, eu posso chamar de glândulas antenais. Ou, se eu olhar para essas glândulas, elas têm cor verde. Então, glândulas verdes, sinônimos de glândulas antenais. Coloquei aqui nada de exclusivo, porque, pô, já somos diferentão de ter 4 antenas, tá bom já, né? Gente, e os dois últimos, que são os dois aí que a gente fala um pouquinho menos, né? São os dois menos conhecidos, os quilópodes e os diplópodes. Gente, quem são os quilópodes? A centopeia, a lacraia. E nós temos que saber que esses animais são divididos em 2 partes, só que agora são 2 partes diferentes. É a cabeça sozinha e o tórax que está fundido com o abdômen. E quando eu tenho tórax fundidos com o abdômen, eu chamo isso de tronco. Achei, tá aqui. Gente, quantas perninhas tem uma centopeia? 1 par por segmento do corpo. Então, 1 par por segmento. Como assim? Então, você vai olhar lá a centopeia. E ela é toda divididinha. Em cada segmento corporal, ela vai ter um parzinho de perninha. Certo? Então, eu conto o número de segmentos, multiplico por 2 e descobri quantas pernas ela tem. Dependendo do tamanho da centopeia, o número de pernas vai ser diferente. Gente, hoje esses animais são pequenininhos, né? Uma lacraia gigante, assim, chega a 30 centímetros. Mas a gente tem fóssil, na época que nós ainda não estávamos no planeta, de lacraias de 2 metros de comprimento. Imagina que desesperador, uma lacraia maior do que você. Existiam. Gente, antenas, elas possuem um parzinho. Respiração igual de inseto, excreção igual de inseto e elas têm forcípula de veneno. Gente, então, lá no primeiro par, lá na cabeça, a gente tem que ela possui 2 forcípulas de veneno. E é muito interessante isso, porque se você for ver uma lacraia, olha lá, tem uma imagem dela na página 276. É muito difícil você conseguir me dizer quem é a cabeça e quem é o final do corpo, né? Vamos chamar de rabo, o rabo da lacraia. Os 2 lados são muito parecidos. E isso pra ela é sensacional. Por quê, gente? Porque como ela tem forcípula de veneno, os predadores têm medo dela. Ela é um bicho perigoso. Então como que ele vai caçar ela? Por trás, nunca pela frente, porque pela frente tem forcípula. Só que como a parte de trás é muito parecida com a parte da frente, o predador não sabe e aí ele acaba não caçando ela, tá? Então é muito interessante ela ter isso. Última classe que você já cansou de eu falando hoje, né? Nós temos os diplópodes. Gente, exemplo de diplópode você vai lembrar só desse, só o piolho de cobra. Aquele cinza comprido, sabe? Que se enrola quando você encosta nele. Faz nada pra ninguém, tranquilíssimo. Gente, eles são divididos em cabeça, tórax e abdômen. E aí aqui a gente tem um problema, tá? A sua apostila dá como cabeça, tórax e abdômen, vários livros dão como cabeça, tórax e abdômen, só que vocês vão ver que alguns exercícios que vocês vão fazer, às vezes colocam eles como tendo cabeça e tronco, igual o quilópode. Então assim, Paula, o que eu faço num exercício desse? Gente, sempre é exercício de múltipla escolha, e aí essa característica nunca vai ser a característica que te dá, vai ter mais coisa na alternativa, você vai pelo resto da alternativa. Combinado? Gente, quantas perninhas tem um piolho de cobra? O dobro do que tem uma centopeia. Então, ao invés de ter um par por segmento, eles têm 2 pares por segmento. Também possuem um par de antenas, respiram como insetos, excretam como insetos, e não tem nada de diferente no grupo. Dúvidas, angústias, problemas? Manda pra mim lá no grupo perguntando. Gente, vou pegar uma cadeira, aproveito e saio da frente da tabela para você poder copiá-la, dando um pause com toda a calma e paciência do mundo. Nem tanta calma e paciência, porque esses já foram 2 vídeos de meia hora, já foram 1 hora, tem que fazer exercício, tirar dúvida, e a gente tem 1h30 só. Ai, hoje ficou corrida, né? Gente, seguinte,
Meu celular costuma parar a filmagem com 30 e alguns minutos, 31, 32. Eu vou começar a fazer os exercícios com vocês. Se der tempo de fazer todos, perfeito, a gente faz todos juntos aqui pelo vídeo. Se não der tempo de fazer todos, eu não vou fazer um terceiro vídeo só para terminar os exercícios da apostila. Corre lá pro grupo do WhatsApp que a gente termina os exercícios lá, juntinhos e felizes, ok? Página 277. Tá vendo, ó, como dá reflexo? Por isso que eu não uso para fazer o vídeo. 277, todo mundo? 1. Abaixo temos uma tira de quadrinhos e em seguida 2 gráficos indicados por A e B, que mostram de forma simplificada a taxa de crescimento de animais pertencentes a diferentes filos. As aranhas crescem por dentro de suas cascas, até que a casca fica tão apertada que ela troca por uma mais folgada. Eu achava mais sexy quando estava justinho, não amola? E aí você tem um gráfico de crescimento saltatório e um gráfico de crescimento contínuo. Gente, artrópodes tem gráfico de crescimento representado aí em A, que é esse saltatório, enquanto a maioria dos animais apresentam o gráfico B, que é o crescimento contínuo, certo? É correto afirmar que a casca referida na tira corresponde ao exoesqueleto, presente apenas em aracnídeos e insetos. Gente, está presente em todos os artrópodes, inseto, aracnídeo, crustáceo, quelôpode e diplôpode. B, ao exoesqueleto, presente em todos os artrópodes, cujo crescimento está representado em A. Alternativa B de Benão, sempre a solução. A C fala que é o exoesqueleto, tá certo, que limita o crescimento dos artrópodes, tá certo, mas fala que o crescimento deles é contínuo, como representado em B, tá errado. A D fala que é um revestimento resistente, apesar de não dar o nome, ele é um revestimento resistente, constituído por quitina, presente apenas em aracnídeos, não presente em todos os artrópodes. E a E tá falando que é um revestimento resistente, constituído por quitina, presente apenas em aracnídeos e crustáceos, não em todos os artrópodes. 2. 32 ainda não parou. No reino Animalia, o filo dos artrópodes é o mais diversificado do planeta, apresentando mais de 1 milhão de espécies catalogadas, das quais cerca de 900 mil são só de insetos. Entre as características estruturais que garantiram a conquista e adaptação dos insetos ao meio ambiente terrestre, destaca-se a presença de endoesqueleto. Não, né, gente? O esqueleto deles é do lado de fora, não é do lado de dentro. B. Pulmões. Não, alguns têm traqueia, alguns têm filotraqueia, mas ninguém tem... e alguns têm brânquias, mas ninguém tem pulmão. C. Exoesqueleto. De quitina. Impermeável. Que favorece a economia d'água. Alternativa C. Gente, o D fala ovo com casca permeável, isso nunca facilitaria alguém, né? Ia fazer perder água e morrer por desidratação e não impedir a desidratação. E aí fala corpo dividido em céfalo, tórax e abdômen. Não são todos, né? A gente tem céfalo, tórax e abdômen. Está presente em aracnídeo e em crustáceo. Alternativa C. Vira a página. Em uma aula prática de biologia, o professor entregou aos alunos os seguintes artrópodes para que fossem agrupados em suas respectivas classes taxonômicas: aranha, borboleta, pulga, camarão, lacraia e escorpião. Quantas classes estão representadas nessa lista? Vamos lá, me ajuda. Aranha é um aracnídeo. Borboleta é um inseto. Pulga é um inseto, então não conto de novo. Camarão é um crustáceo. Lacraia é um quelôpode. Escorpião é aracnídeo de novo. Era o primeiro, né? Aracnídeo de novo, então não conto, um total de 4 classes, alternativa C. No filo artrópoda, destacam-se 3 principais grupos: os crustáceos, os aracnídeos e os insetos. As principais características consideradas para essa divisão são a organização corporal, o número de apêndices locomotores, a presença e o número de antenas mostrados no quadro abaixo. Aí ele preencheu para você já de crustáceo o número de apêndices locomotores e o número de antenas. De aracnídeo ele preencheu a organização corporal e o número de antenas, e de inseto a organização corporal e o número de apêndices locomotores. A gente tem que preencher o que está faltando.
Gente, crustáceo, como que é dividido o corpinho dele? Céfalo, tórax e abdômen. Aracnídeo, quantas perninhas tem? 4 pares. Insetos, quantas antenas? 1 par. Alternativa D. Ok? 5. Os insetos reúnem o maior número de espécies de animais conhecidas, sendo, portanto, o grupo mais diversificado dentro dos artrópodes e, consequentemente, dentre todos os animais. Os diferentes grupos de artrópodes podem ser identificados com base nas características de sua morfologia externa. A tabela abaixo descreve as características das classes inseta, quilópoda, diplópoda e aracnida. Gente, o primeiro tem cabeça e tronco, 1 par de pernas por segmento. Só pode ser, falou 1 par de pernas por segmento, você já mata que é quilópode. B, céfalo, tórax e abdômen, 4 pares de pernas. Estamos falando de aracnídeos. C, cabeça, tórax e abdômen e 3 pares de pernas. Só pode ser inseto. Gente, olha o D que eu te falei que dá problema. Cabeça e tronco, mais 2 pares de perna por segmento. Gente, se tem 2 pares de perna por segmento, só pode ser diplópode. Aí você fala, mas a divisão corporal não tá cabeça, tórax e abdômen. Eu te avisei que isso acontece em exercício. Então, a alternativa C, quilópode, aracnídeo, inseto e diplópode. Aí vai dar tempo de fazer tudo. A aranha marrom, gênero Loxosceles, é pequena e seu veneno pode provocar anemia e até levar o indivíduo à morte. O tratamento deve ser feito com soro antilocésico, uma solução de anticorpos específicos contra o veneno desta aranha. Na cabeça da aranha é um primeiro par de apêndices, por meio das quais a aranha injeta o veneno na presa. A aranha injeta veneno através das quelíceras. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, alternativa E, quelíceras. Amores, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sei que hoje eu falei bastante, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, eu estou à disposição de vocês para tirar toda e qualquer dúvida. Tô morrendo de saudades. Vocês sabem que eu amo vocês, né? E não vejo a hora da gente estar junto de novo. Um beijo e ótima semana!